Pública mais bem colocados na última pesquisa Datafolha de intenção de voto e que estão aptos a participar presencialmente dessas entrevistas. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, aparece em primeiro lugar na pesquisa, mas o ex-presidente não pode dar entrevistas por determinação da Justiça. Ele está preso em Curitiba, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Hoje a entrevista é com Jair Bolsonaro, do PSL. Amanhã vamos receber Geraldo Alckmin, do PSDB, e na quinta-feira, Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. A ordem das entrevistas foi decidida em sorteio feito na presença dos representantes de todos os partidos. São 30 minutos de entrevista e nós vamos abordar temas dos programas de governo dos candidatos. Também estão aqui comigo meus colegas Cristiana Lobo e Merval Pereira e também o Gerson Camarote. Boa noite, candidato Bolsonaro. Muito obrigado pela presença do senhor. Tudo bem? Até agora, tudo bem. Ok, nós vamos fazer as perguntas. Eu vou, então, fazer a primeira pergunta ao senhor, diz respeito ao seu programa de governo. Estava vendo aqui, são 82 páginas. E a pergunta é em relação a saneamento básico, candidato. O senhor sabe que praticamente a metade da população brasileira hoje não tem saneamento. E olhando o programa do senhor, eu vi que nós não encontramos assim uma menção direta ao desafio do saneamento básico. Por que não é essa menção direta, candidato? Isso quer dizer que não está explicitado no seu programa de governo a questão do saneamento básico? Primeiro, esses programas de governo é um norte, tá? É uma intenção. Tá? E a questão do saneamento entra naquilo que eu falo na extinção do Ministério das Cidades. É mandar o dinheiro diretamente para o município, para construir casas e para o saneamento também. É a descentralização. É mandar o dinheiro para onde ele tem que ir de verdade. E lá, o prefeito, né, que vai usar essa verba no que ele achar melhor, no que precisar. Saneamento, casa popular e seja o que for. Essa é a nossa ideia da descentralização. Tanto é que o nosso grande programa chama-se Menos Brasília, Mais Brasil. Essa foi uma decisão do pessoal de economia que me acompanha e essa elaboração, no meu entender, me agradou. Eu acho que tem que ser assim. Inclusive, Heraldo, você deve acompanhar em Brasília, estiver sempre lá, pelo menos 2 vezes por ano você vê uma verdadeira romaria de prefeitos rumo a Brasília. Eu falo, eu não quero mais ver prefeito em Brasília. Eu quero que o dinheiro vá para lá e eles lá. Eles são muito mais fiscalizados do que nós, o governo central. Tá certo? Então, eu acho que essa é a maneira de nós atendermos os municípios. Isso tudo, obviamente, se tiver dinheiro no orçamento, porque não é fácil você falar que vai atender às demandas que existem no Brasil com um orçamento quase todo ele comprometido. Eu tenho um dado aqui em relação ainda à questão do saneamento. 51,92% da população tem acesso à coleta de esgoto. 44,92% dos esgotos do país são tratados, segundo o Instituto Trata Brasil. Mas é também papel do governo federal coordenar esses, vamos assim dizer, esse gerenciamento dessas ações de uma área tão importante. O senhor não pretende ter uma ação efetiva nesse trabalho que é também papel do governo federal? Não, o montante de recurso que vai para cada município vai ser em função disso daí. Não é o dinheiro gerado em São Paulo vai para São Paulo, vai para o Brasil todo. Essa que é a nossa intenção. Porque quando você fala em saneamento, você está ajudando a melhorar a saúde do Brasil. Você está melhorando até nos índices escolares, você está colaborando de várias maneiras. Mas o grande problema, Heraldo, é um momento que os candidatos aqui muitas vezes têm soluções mirabolantes para tudo. E você sabe que a realidade não é essa. Estamos preocupados, sim. Eu tenho conversado com a equipe econômica, né? Vamos economizar, privatizar, extinguir estatais, tá? Buscar tapar o ralo, pretendemos fazer isso tudo. Mas para você fazer isso tudo e realmente sonhar em melhorar o Brasil, você tem que ter independência de ter um presidente que tenha compromisso com o povo e não com partidos políticos. Queria saber do senhor, por que razão tanta gente quer ser presidente da República num país como assim, na situação que a gente está? Ou especificamente, por que o senhor quer ser presidente da República? Nos últimos 20 anos, 2 partidos estiveram comandando o Brasil e nos mergulharam na maior crise ética, moral e econômica. Quando
findaram as eleições de 2014, eu pensei comigo mesmo, eu estou sendo demais aqui dentro. Ninguém acreditava em mim quando eu falei, eu vou lutar para ser presidente da República em 2018, sozinho, sem dinheiro, sem fundo partidário, sem televisão, com parte da mídia me levando para a chacota, essa é uma realidade, não me furto a dizer isso aí, e comecei a trabalhar, porque eu quero um Brasil diferente. E não é só isso, a parte econômica. Quando você, não é questão de investir, quando você não tem um currículo escolar adequado, a molecada vai se formar lá na frente, sem saber fazer nada. Um pedaço de papel escrito diploma que não vai fazer nada, que não vai ter utilidade para aquilo. Devemos fazer um Brasil diferente como? Também trabalhando nessa área. Um currículo escolar adequado, que se invista, sim, em tecnologia, em inovação, como estive no sul na Ásia, no Japão, Coreia do Sul, teve lá de Taiwan também, tive em Israel. Nós devemos estimular na escola esse tipo de educação para daqui a 20 anos a gente poder realmente, ao usar aquilo que Deus nos deu, os nossos recursos minerais, realmente fazer o Brasil diferente. Porque é aquela grande máxima, né? Quem não tem tecnologia é escravo de quem tem. E se eu tivesse a oportunidade de falar aqui sobre nióbio e grafeno, um pouquinho só, eu ficaria muito feliz. Mas nós vamos prosseguir só, candidato, com a questão da educação, que é fundamental. E o Gerson Camarote tem uma pergunta ao senhor. O senhor fala no seu programa de governo da necessidade de fazer ensino à distância, inclusive ensino fundamental. Apesar disso ser criticado, inclusive, por entidades, por especialistas em ensino no país. Como é que o senhor avalia? Primeiro, eu queria que o senhor detalhasse um pouco essa sua proposta de ensino à distância, inclusive para o ensino fundamental. Olha só, quando você vai para a área rural, eu sou da área rural aqui do Vado Ribeira, Eldorado Paulista, visitei a minha cidade, Glicério, agora também, aqui no interior de São Paulo. Nessas áreas, muitas vezes, a escola está muito longe de onde mora aquela criança. E a tecnologia por satélite já chegou lá. Seria nós começarmos a investir por aí. E, logicamente, nesses locais, um pai, uma mãe, ou alguém que tome conta da garotada, né, pela manhã, tendo esse ensino à distância, vai, no meu entender, levar algum tipo de informação para essa garotada ser alguém no futuro. Passa por aí. Agora, por outro lado também, eu não quero desempregar professores de hipótese alguma. Eu considero que o ensino presencial é o melhor possível. Mas poderíamos sim ter algumas matérias à distância dessa forma. Eu, por exemplo, estive um tempo atrás na Escola Especialista da Aeronáutica em Guaratinguetá. A garotada pega um CD e vai estudar em casa, por exemplo, como o material se comporta desde quando da partida no avião até ele decolar. E a garotada fica no alojamento vendo a deformação de material, etc. E tem uma aula extra, não precisar ser aquela presencial, e até melhor. Essa que é a intenção, levar essa forma de ensino para a garotada. E mais ainda, camarote, nós temos hoje em dia uma certa doutrinação nas escolas. Você poderia, ao ter, por exemplo, um dia por semana que seja, esse ensino à distância, você padronizar no Brasil algumas matérias. Tá, primeiro, me parece muito vago essa questão que o senhor está colocando. E segundo, o ensino fundamental presencial, ele é constitucional, é um direito constitucional. E os especialistas ainda recomendam porque você tem a convivência. Além do mais, você tem problemas reais no interior do país, como o senhor fala, principalmente de comunicação. Não seria algo tão simples do ponto de vista tecnológico. Não fica muito vago o seu programa em relação a isso? Não fica vago. Olha só, uma maratona, você começa com um passo. Seria para quantas crianças? Olha, eu não posso definir quantas crianças são. Se as crianças se comportarem como uma pessoa que possa exercer autoridade, não tem problema com a quantidade de crianças. Mas agora, se for uma quantidade muito grande, justifica você mandar um professor para lá, justifica. E isso aí funcionaria no primeiro momento para pequenas quantidades de crianças. E tem mais ainda, tem muitos pais que querem educar os filhos em casa. Tendo em vista, camarote, com todo respeito, eu já fui em escolas públicas do Rio de Janeiro.
Em algumas, é um caos que existe sala de aula. É um caos. Não se aprende nada. Parece que a criançada está cumprindo tabela. Não é apenas a prova do PISA, né? Que é aquela garotada na 9ª série do ensino fundamental. Mas não seria melhor melhorar a qualidade da escola do que não oferecer uma escola presencial, candidato? Não, olha só. Então, a prova do PISA, que eu estou falando para você aqui, eu faço a minha prova lá. Na prova do PISA, se faz matemática, ciência e interpretação de texto. Eu converso com a garotada. É lamentável, é diferente do meu tempo, sei a idade do Merval, estou com 63. No meu tempo, tinha uma escola, uma educação completamente diferente. Tá? Se aprendia mais. Hoje em dia, a garotada não sabe nem a tabuada, não sabe a regra de 3 simples, não sabe a interpretação de texto. Mas, candidato... Agora, o pessoal muitos querem estudar em casa. Não é uma garotada, um grupo de garotos que vai ter uma aula à distância. Em casa, o pai, muitas vezes, ou a mãe fica em casa, o pai fica em casa. Ele queria, dessa forma, educar a criança em casa. Isso já existe no Brasil, em parte, e, no meu entender, está crescendo. Exatamente por quê? Não estão aprendendo nada em sala de aula. Essa é uma grande verdade. Por falta do quê? Disciplina. Quando fala escolas militarizadas, o colégio militar, você não tem como botar no Brasil todo, que não tem efetivo para isso, ninguém está pensando nisso aqui. Não tem dinheiro, né? É também de recursos. Mas daria, por exemplo, eu tive com o empresariado de São Paulo 2 vezes. Das 2 vezes falou-se em dinheiro para a campanha. Falei, eu aceito depois da campanha. Como? Vamos fazer uma escola, uma colégio militar do Exército no Campo de Marte de São Paulo. Essa é a nossa ideia em todas as capitais que não tem essa escola. Candidato. Qual a intenção disso, Merval? E no Pará, em Belém do Pará, que foi feito há 3 anos, como os pais querem botar os filhos lá, eles começaram a exigir mais da escola. Começaram a botar a criançada em cursinho. Mesmo que não sejam aprovados, eles vão ter uma formação melhor na escola que eles estão. A Cristiana tem uma questão Pois não, Cristiana. Eu posso falar sobre educação? Ou eu... Por favor, por favor. Não, porque também tem a questão do ensino superior, porque hoje uma das grandes discussões no ensino fundamental é o número de horas-aula. Então. Se o senhor propõe que o aluno saia da aula e vá para casa estudar com os pais, eu fico com dificuldade de ver como é que vai aferir isso. E o ensino superior, o senhor trata disso no seu programa, 15% dos alunos brasileiros estão no curso superior, mas ele consome mais de 50% do orçamento. O senhor fala isso. E fala, é preciso melhorar a educação fundamental, a educação média, que é o ensino básico, do ensino do adolescente mesmo. O senhor fala nessa saída da escola. Eu pergunto para o senhor o seguinte, como o senhor quer melhorar o ensino fundamental e o ensino médio, também em função do ensino superior, porque os que estão se formando nem sempre sabem tudo o que precisa para ensinar esses alunos, porque hoje tem uma obrigatoriedade não tem mais professor leigo, né? O professor tem que ser formado. Então, ainda tem que ter mestrado, tem um percentual. Então, como é que o senhor quer prestigiar ou valorizar o ensino fundamental e o básico, se a Constituição dá poderes para o ensino superior? Tudo que pretendemos fazer é na base da lei. Seremos escravos da Constituição e das leis, né, que existem aí ou que poderão ser mudadas no futuro. Nós queremos inverter essa pirâmide. Se gasta muito lá em cima. Há uma certa tara por parte da garotada em ter um diploma. É importante, sim. Eu fiz, como tenente do Exército, curso de máquina, lavar roupa e geladeira aqui em Madureira. Te garanto, Heraldo, tá? Se eu hoje em dia quiser viver disso, eu vou ganhar no mínimo uns 12 mil por mês. Um curso técnico. O meu irmão mais velho fez Instituto Universal Brasileiro por Correspondência, ele é técnico de rádio e televisão. Então essa tara por diploma, curso superior, não pode existir. É bom? Sim. Vamos ter os nossos mestres, nossos doutores? Sim. Mas se você no ensino médio ali colocar algo técnico, você melhora a nossa economia. Agora... E você, ao inverter, tirar mais recursos de cima e jogar mais no ensino infantil, ensino fundamental, você vai melhorar a nossa educação. A verdade, Cristiana, com todo respeito, o que está aí está errado, não está dando certo. Está errado, candidato. A gente vê com muita clareza. O senhor fala 50 milhões de adolescentes fora da sala de aula. Nós temos 11 milhões e meio que não estudam e nem trabalham. Tá. Então, como é que vai atrair esse jovem para uma atividade? Isso é em função de vários problemas da sociedade. É gravidez precoce, é droga, é tudo. Então, tem muitos problemas. Como é que o senhor pretende
valorizar o ensino médio, vai federalizar ele? Um dado importante, né? Meninas entre 10 e 19 anos são responsáveis por 20% nos partos do Brasil. Realmente, falta muito aqui para esse Brasil, né? E essa garotada vai ser criada com vovó, se é que tem vovó. É outro problema que nós temos. Agora, o atrair. Se a escola tiver alguma qualidade, os pais botam os filhos lá. Hoje, nas escolas, não existe autoridade. Quando eu falo que essas colégios militares, escolas militarizadas, das PM de Goiás e do Amazonas, têm dado certo, que eu já fui lá em várias escolas deles, é porque tem lá hierarquia, tem disciplina, tem autoridade. Então, se nós conseguirmos restabelecer, fazer com que o professor possa exercer a tua autoridade em sala de aula, com toda certeza vai melhorar a qualidade de ensino no Brasil. O Merval também. Por favor, Merval Pereira. Dizem que essa sua ideia de tirar recursos do ensino superior para jogar para o ensino fundamental, não se deve apenas a uma intenção de melhorar o ensino básico, se deve também a sua intenção de desmobilizar as universidades que o senhor considera que estão dominadas, aparelhadas pela esquerda. Isso tem sentido? Tem razão o que você está falando, tem razão, mas não é nosso objetivo principal isso daí. Você pode ver, quando eu fui na Mackenzie, em São Paulo, conversar com 2 pesquisadores do grafeno, eu pedi, por favor, não digam que eu estou indo aí, porque senão não vou entrar na universidade. Fui, fiquei quase 3 horas lá dentro, na saída, tinha uns 100 moleques gritando, fascista, racista, misógino, não passarão. Pô, o que essa molecada tem na cabeça? Olha que é uma escola, é uma parte da escola, da universidade, e paga, e custa caro isso lá. Nas federais também. Há pouco tempo na Unibem em Brasília, foi lá uma televisão, encontrou no centro acadêmico, quantidade grande de maconha, cachaça na geladeira, camisinha de vento jogado pelo chão. Isso não dá para continuar acontecendo, meu irmão. Tem que ter um reitor que bote moral lá dentro. Inclusive, o reitor tentou entrar e não conseguiu entrar. Mas e a autonomia universitária? Como é que o senhor vai arranjar que o reitor seja como o senhor quer, se existe autonomia universitária? É o problema que você tem, meu irmão. Como resolver isso daí? Eu peço socorro para quem puder colaborar. O que eu quero é salvar as universidades, salvar os nossos jovens, para que na ponta da linha, meu irmão, ele seja um bom empregado, um bom patrão, um bom liberal, coisa que não acontece hoje em dia. Você pega de todas as áreas, o elemento se forma até no jornalismo, você sabe disso. Enquanto o colega teu, recém-formado, que tem um português pior do que o meu, que não foi formado para isso. Ô candidato, o senhor fala de forma genérica